Rua TV dos Gaúchos, às 9h30 da manhã. Prepare teu mate, tchê. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, 20 de março, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net, também pelas plataformas da internet, o player da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E se você perder alguma coisa do programa, você sabe, todos os programas estão lá também postados no nosso canal do YouTube, que é Virando o Jogo TV no YouTube. Nosso WhatsApp já pronto aqui para receber as suas participações no nosso Virando o Jogo, 999-81-7700. 999-81-7700 é o número do nosso WhatsApp para você participar conosco. Na nossa bancada hoje, a bancada da casa aqui, começando pela ponta direita, Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Davis Wagner. Aliás, hoje, a partir de hoje, o Alex Bagé, desde o início do programa, porque teve a mudança do horário lá na programação que ele apresenta da Rádio Grenal, então ele tem a possibilidade agora de já estar conosco aqui desde o início. Como é que foi o primeiro dia? Tô com sono ainda. Bom, normalmente eu acordava às 7 da manhã, saía com tranquilidade, agora acorda no máximo 5 horas, né? Sim. Tem uma vantagem de andar de madrugada de carro, pelo menos. Né? É tranquilo, né? Um trajeto faz em 30 minutos, passa a fazer em 15. É só... E contando, esperando com a audiência de todos lá, a partir das 6 da manhã na Rádio Grenal. Muito bem. Mandar na abertura um abraço, hoje está de aniversário, 87 anos, o presidente Hélio Dourado, né? Que é um dos ícones aí do futebol do Rio Grande do Sul, né? O de aniversário hoje também o nosso colega Júlio Ribeiro. Grande, falei com ele cedo hoje também. O Júlio Ribeiro a gente não consegue mais trazer, por orientação do advogado dele, ele está afastado dos programas de televisão, desde que recebeu ao vivo aquele soco do ex-presidente do Internacional, Fernando Miranda. E, por sinal, não sei se evoluiu uma representação contra o Fernando Miranda dentro do Internacional, dentro do próprio clube, do Conselho Deliberativo. Mas, enfim, um abraço ao Júlio Ribeiro, e isso é o fato importante que está de aniversário hoje. O Diogo Rossi conosco na bancada aqui e cabe uma explicação, um pedido de desculpas, porque nós havíamos anunciado na sexta-feira a presença do presidente Romildo Bolzan Júnior, do Grêmio, conosco hoje. O presidente Romildo me ligou pela parte da manhã, compromissos profissionais, ele teve uma audiência em Tramandaí às 11 horas, que terminou atrasando, e ele não conseguiu estar presente, mas vai estar conosco. Possivelmente essa semana ainda à tarde vou telefonar para o presidente Romildo e vamos remarcar a participação dele aqui no programa. O presidente Romildo não tem problema, ele vem. Foi assim, no início do programa, ele não pôde vir na primeira semana, segunda semana e depois veio. Então, ao contrário de uns e outros aí que a gente convida e nunca podem, sempre tem compromisso e não podem comparecer. Mas isso vai dar. Da disponibilidade, intenção, vontade e grandeza de cada um. E o Diogo Rossi hoje, vocês estão vendo? O Diogo Rossi não está com microfone de bola, de mão, né? Não, mas acho que o principal deu um trato no cabelo e na barba. Por isso que ele ganhou o microfone de lapela, foi por isso. Não aparecia. Deu uma repaginada, né, Diogo? Repaginada. Obrigado, viu? Sinal que eu fiquei bonito, né? Não. Aí é outra. Seguiu a minha dica, né? Segui a tua dica. E ganhei um presente também, que nem tu. Eu agora tenho até a pomada pro bigode e tal. Meu Deus do céu. Tá virando uma via d'água esse negócio. Ciúme que não saiu. Pelo amor de Deus. Não tá precisando mais aquele bigode. Puta vida. Pente, pomada. Cresce, deixa cuidando que cresce. Não precisa crescer, o bonito fica assim, ó. Não, nem aparece na televisão, mas pessoalmente é que é o charme. O Davis vai deixar a barba crescer? Não. Não? Tem perigo? Não o Davis anda com as barbas de molho aí, porque
Mas ele está mais preocupado com o Internacional. Né, porque teve a confirmação agora, coincidentemente no dia 4 de abril, que é a data de fundação do Inter, o julgamento, a audiência, né, de julgamento que ninguém sabe dizer o que será julgado, né? no Tribunal Arbitral do Esporte, né? Como ninguém sabe? Todo mundo sabe. Hoje eu estava perguntando ali fora pro Bagé, pro Diogo. Não, o que vai ser julgado, todo mundo sabe. Não, o que eu tinha, no primeiro momento que eu sabia, o que eu tinha através de informações era o seguinte, que ia ser julgado, sim, esse tribunal da FIFA iria decidir se eles iriam levar adiante, eles julgarem, ou se eles iriam mandar o tribunal, aqui o Superior Tribunal da CBF julgar. O Diogo tem outra informação, né, Diogo? Não, é que eles não vão até lá, né? O STJD não vai ter o Inter, o Vitória e a CBF, e lá eles vão dialogar, né? Vai haver uma discussão aberta uma acaração entre quase. eles. Isso. E aí eles vão, resolver vão debater o assunto. A informação que a gente tem é que vai se debater várias condições. Primeiro, que o Internacional cobra da CBF o que a CBF colocou como erro, né, que o Inter teria falsificado documentações, e o caso do próprio Vitória, né, se o Vitória usou mesmo um jogador de maneira irregular. O fato que não se sabe, a informação que ainda se procura, até se o Bagé tiver ajuda também para a gente debater esse assunto, é que a FIFA é a última instância, mas não tem injeção direta, né, no campeonato. A FIFA não pode tirar pontos do Vitória, por exemplo. Na verdade, o Tribunal Arbitral do Esporte aceitou uma solicitação do Internacional de antecipação desse julgamento, que não se tinha uma data prevista. Sim. E o que é a ideia do Internacional? É que isso aconteça antes da estreia da Série B, que acontece no dia 12 de maio, e já do Campeonato de Série A, porque envolve um da Série A, que é o Vitória, no dia 13. Isso. Então, claro, para efeitos, por exemplo, do Estatuto do Torcedor... Já era, porque teria que ter 60 dias de antecedência para ter uma definição. Agora, o Internacional quer antecipar para saber o que caberá a partir disso ainda ao Internacional como recurso. Sim, mas assim, na FIFA não cabe recurso. Não, o que me passaram é que o Internacional espera tudo isso acontecer, porque está muito no achismo o que cabe a gente não sabe ainda o que pode acontecer desse julgamento. Não se tem claro. Vai ser julgada a possibilidade do Internacional vamos jogar fazer o seguinte, quem é que lidera isso no Internacional? Qual é o advogado que lidera? É o Daniel Cravo de Souza que lidera o processo? É o escritório dele, né? Ele e o Rogério Passa foram contratados. Vamos combinar o seguinte, amanhã... Quem está falando sobre o caso é o Dr. Gustavo Jurgen, né, que é o vice-jurídico do Inter. Seja o Gustavo Jurgen, seja o Daniel Cravo de Souza, seja o Rogério Pastel, vamos trazer amanhã aqui no programa? Vamos convidar. Tá? Vamos trazer amanhã um deles que possa falar sobre isso e especialmente esclarecer, porque me parece que o STJD não entra nessa questão. O Tribunal Arbitral não vai dizer que o STJD tem que julgar esse negócio. Não, no primeiro momento se dizia isso também. Me parece que não, porque estou falando como leigo aqui. Eu também. Se o caso ou TAS é uma instância superior, ele não vai determinar para uma instância inferior que faça alguma coisa. Ele vai arbitrar sobre o caso específico. Eu gostei da data. Qual é o caso específico? O caso específico é a inscrição irregular do jogador. É isso que é o início do caso todo, não é? Então me parece que é isso que vai estar em julgamento. O que eu tenho de informação também é isso. É que o que vai se analisar é a condição, se ele poderia ou não poderia. Ponto. Exatamente. Mas então, se a FIFA disser que não poderia, o que acontece? Que FIFA? Não, mas é que FIFA, não é a FIFA. Se o tribunal definir... Vamos supor... Não é o tribunal da FIFA. Não vamos fazer essa confusão. É a Corte Arbitral do Esporte. Não é tribunal, não é FIFA. É ligada à FIFA, não é? Não, ela tem reflexo à FIFA, ela é independente da FIFA. Ela é independente, tem com a FIFA, tem com o atletismo, tem com todos os esportes. Então vamos... É uma instância que não é ligada, não é vinculada à FIFA. A partir do momento que vai ser julgada a regularidade ou a irregularidade do caso, e aí por isso que nós vamos para o campo do achismo. Aí o que está se debatendo internamente no bastidor? Que a partir daí seja punido ou não Vitória. Mas o Vitória vai chegar e vai colocar. Nós temos um documento da CBF. E aí pode isso respingar na CBF. É por isso que eu não crio essa falsa ilusão, como grande parte da imprensa cria, de que o Internacional não vai jogar a Série B. O Inter vai jogar a Série B. O que pode acontecer, pelo que eu tenho acompanhado,
é respingar alguma punição para a CBF. E aí tem que saber qual tipo de punição e se o Vitória também, né? Nessa história seria um litigante de má fé. Vocês acham que não há um fio de esperança do Internacional não pisar na Série B? Eu não trabalho com fio de esperança aqui. Bom, o Inter não sei, eu tô se houver justiça, o Inter joga Eu achei a data muito auspiciosa, o dia 4 de abril. Esperança Eu achei a data muito auspiciosa, aniversário do Internacional. Esperança para todos. Daqui a pouco tem uma notícia boa do aniversário do Inter. E aí? Podia ser 1º de abril, vai ser melhor. O 1º de abril aí é outra referência, outro tipo, é outro clube. Eu vou por outro lado, porque o Inter não foi rebaixado por causa da inscrição do Vitor Ramos. Isso a gente fala muito nessa questão de, é claro que está irregular. Perfeito, está irregular. Agora, o Inter não foi rebaixado por causa do Vitor Ramos. Claro que não. O Inter foi rebaixado por outros motivos. Vários motivos. Bom, aí tem o Vitor Ramos que... Porque o pensamento inicial era matar essa charada em nível Brasil. E em nível Brasil, o que era mais fácil pensar? Vai se tirar ponto do Vitória, tirando ponto do Vitória, o Internacional fica. Lá em cima, é diferente. Lá vai se julgar a regularidade ou não. Lá vai se julgar quem autorizou. Por que você usou o jogador Vitor Ramos? Desculpa. Porque eu tinha um documento. Não, eu estou seguindo um passo natural. Se ficar comprovado, se ficar comprovado para a Corte Arbitral do Esporte que houve um conluio da CBF com o Vitória da Bahia. Mas como tu não é? Como que não? Tu tem um tribunal aqui que ele é vinculado à CBF. Mas não é nem a CBF está sendo acusada de uma irregularidade. A CBF deu ok. Vem cá, vocês estão falando em off aí, não? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos abrir a outra câmera para vocês aparecerem também aqui, senão não vai ter como. Tá? O seguinte, a gente termina perdendo o fio da meada com essa história toda. As consequências, que penalização pode acontecer se for uma penalização para a CBF especificamente ou se for uma penalização para o Vitória também? Mas esses desdobramentos é que, por enquanto, só quem tem acesso são os advogados envolvidos diretamente na questão. E que não abrem. A gente tenta, o tempo inteiro, isso aqui vai morrer entre a gente. A gente não pode falar sobre isso, porque é uma coisa muito sigilosa, porque está partindo do quê? Doutor Daniel Cravo, o de Souza, doutor Rogério Passos foram contratados, mas o Inter tem mais 2 representantes de um escritório especializado nisso lá na Suíça. Ou seja, é uma coisa muito complexa. E todo o escritório trabalhando, né? Todo o escritório do Dr. Daniel Cravo, o Rogério Passos também. Isso aí. O Inter está se apegando a todas as possibilidades. Sim. Esse é o ponto. O Inter vai buscar qualquer tipo de possibilidade. Agora, claro, nós estamos indo por um caminho normal. E seria o que? Julgar regularidade ou não. Agora, que tipo de punição? Se ela pode ser financeira, se ela pode ser com suspensão de alguma competição da seleção brasileira, pode ser? Pode ser. É a CBF Agora, que cuida de tudo. Não podemos descartar também nessa história de que vem uma punição para o Vitória. Eu não. Eu digo não se assim, descarta nada. Eu não descarto nada. Eu acredito que não vai acontecer o fato de que, de alguma maneira, o Internacional jogue virada de mesa, por exemplo. Eu não acredito. Porque daí está se partindo justo, não é talvez com o STJD, por mais diferente que possa parecer, talvez acontecesse uma virada, porque aconteceu agora, muitas vezes. Agora, o que eu acredito, não mas sei... Mas lá em cima eu não acredito. Não sei, por isso que é importante que os advogados venham aqui para esclarecer, se essa questão da acusação feita pelo STJD ou Internacional de manipulação das provas, isso entraria nesse... Né? A história da falsificação de e-mails... Eu não sei se é falsificação, me parece que não adulteração de e-mails. Muito bem. Se isso vai entrar no julgamento, porque isso ainda tem um julgamento para acontecer. E que fique claro, né, que essa adulteração de e-mail não é a mensagem eletrônica, é um e-mail impresso. Exatamente. Então, daquele e-mail que foi encaminhado, por exemplo, para o STJD, para aquele e-mail que ficou impresso, que o Internacional anexou nas provas, tem uma diferença. Que a gente já falou várias vezes. Né, tem 2, 3 frases que saiu numa segunda folha. Então, realmente, se olhar, iguais não são. Então, se considera adulteração. Agora, não que tivesse sido mexida. O Inter foi lá e mudou o conteúdo. Falsificação é uma coisa totalmente diferente. O doutor Rogério Pastos disse que esse foi um problema no gerador do PDF, né? Que é um sistema que gera a imagem de uma folha, né? De uma página. Alguém esqueceu de checar isso. Na hora de imprimir, mas aí o Internacional, nesse ponto, se exime, porque... Quem fez e passou para o Inter, e segundo os próprios advogados do Internacional, é uma fonte muito confiável, essa fonte jogou para o Inter. O Inter, quando recebeu essa folha, não tinha como adivinhar que tinha mais um pedaço. Recebeu como essa sendo a prova e anexou. A pessoa que tinha o e-mail inteiro lá,
é que tinha realmente a condição de ter checado isso. E tem que ver o seguinte, qual é a relevância para o processo dessas duas frases que faltaram. Exato. Tem uma série se mexe ou não no conteúdo, né? Mas então é isso aí. Vamos tentar trazer um dos advogados Porque aqui uma das provas que é forte, e aí seria forte favorável ao Internacional, foi uma das provas do Inter, é justamente o diretor do Departamento de Registro da CBF explicando para o Vitória, para os dirigentes do Vitória, como teria que ter sido feito. Já com um prazo acima. Esse é algo que o Internacional se apega. Agora pode ser punido um Vitória e a CBF, é isso que eu estou dizendo. Mas o Vitória seria punido, se ele for punido com perda de pontos. Mas é que a gente não sabe se vai ser uma pode ser multa. Ok, mas se acontecer o caso, aí como o Nelson diz, o Vitória perde os pontos. Automaticamente o Inter volta para a Série A. Enquanto não sair a decisão, o Nelson pode comemorar sim. Claro. Mas é aquilo, é a questão da comemoração do torcedor. Esperança no dia 4 de abril, aniversário do Inter. Vamos lá. Caravanas onde estão indo para. O pessoal vai para lá, o pessoal deve ir. Vamos falar da rodada na sequência. A gente vai, sobre esse assunto, amanhã tentar explorar e explanar um pouco melhor. Porto Alegre está comemorando no próximo domingo 245 anos. E eu diria já uma instituição inserida nessa cidade é o Zafari. E o Zafari presta sua homenagem para a cidade de Porto Alegre no seu aniversário. Grupo Zafari, homenagem aos 245 anos de Porto Alegre. Bom, pessoal, vamos passar aí para a rodada, que ainda tem jogo hoje. Não é? O pessoal do Chavante está mandando aqui já recado. Que pode, inclusive, mexer na tabela de classificação. Mas vamos primeiro abordar os resultados aí dos jogos dessa rodada. Essa foi a sétima? É a oitava. Oitava tem rodada, mais 3 jogos, Oitava 3 rodadas. Né? Isso, Mais 3 rodadas. Que começou no sábado, não é? Nós tivemos aí, temos condições já de colocar? Já temos condições de colocar? Sábado teve o clássico Caju, né? Vitória do Caxias dentro do Alfredo Jaconi, confusão. Então vamos lá. Vamos ao vivo e a cores aqui. O Internacional venceu o São Paulo de Rio Grande por 1-0 no Beira-Rio. Ontem, na Arena do Grêmio, o Grêmio empatou com o Veranópolis em 1-1. No Vermelhão da Serra, também ontem, o Passo Fundo e o Cruzeiro empataram em 0-0. No Colosso da Lagoa, jogo que foi sábado ainda, o Ipiranga fez 2-1 no Novo Hamburgo. E como disse agora o Alex Bagé, no Alfredo Jaconi, também no sábado, o Caxias visitou o Juventude e venceu por 1-0. E hoje liberado o 20 estádio. 30, e o Rogério Belco levantou uma tese interessante. Coincidência ou não? Liberaram o estádio justamente uma rodada antes do jogo contra um dos da dupla. Que na próxima rodada será Inter e São José. Pode ser só coincidência, né? Que agora liberaram finalmente o Zequinha uma rodada antes. Senão ia ficar muito na cara se liberasse no dia, né? Até aproveitando sobre essa questão de estádios, o Inter fez uma vistoria, né? Na Arena Alviazul, Lajeado, para usar o estádio do Lajeadense. 2 rodadas. Tem data, o Lajeadense não vai jogar nos 2 jogos que o Inter precisa e o estádio tem condições para receber as partidas. Então o Internacional nem está cogitando de recorrer ao STJD. Mas aí vai buscar logo por um efeito suspensivo. Logo ali não dá, né? Foi sábado, o Inter fez a vistoria sábado lá na Arena Alviazul. Exatamente. O cara perde a namorada e marca um churrasco com um novo namorado, da ex-namorada. Contra quem que é o jogo do Internacional que está punido? É contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro, um dos jogos, né, que é o primeiro, e aí o outro é se o Inter classificar para as quartas. Jogo de torcida única, né? Vamos dar uma olhada na tabela? Conseguimos colocar a tabela aí para o telespectador acompanhar conosco? Muito bem, olha lá. Ó. O Novo Hamburgo está com 18 pontos. Perdeu a segunda seguida. E nós falávamos que o Novo Hamburgo, porque o próximo jogo do Novo Hamburgo é contra o Grêmio, lá no Estádio do Vale.
né, que se o Novo Hamburgo perdesse as 2 partidas, tal, mesmo assim não perderia a liderança, só estaria em jogo essa liderança no jogo contra o Grêmio. Nem isso vai acontecer. Esse era o cálculo que o Davis tentou fazer aquele dia e perdeu. Lembra? Sério. E o Grêmio ali o Davis perdeu porque eram 2 rodadas, não uma só. E o Grêmio não ajudou o Davis, né? Não. O Grêmio não ajudou o Davis. Vamos voltar. Vamos voltar lá para a tabela. Novo Hamburgo está com 18 em primeiro, em segundo Caxias. O único time que não empatou. Teve 2 derrotas e 6 vitórias, né? O Caxias 14 pontos, depois vem o Grêmio em terceiro com 13, ele ganha do Veranópolis no saldo de gols, são 4-2 do Veranópolis, 4 gols positivos contra 2 positivos do Veranópolis. Depois em quinto, Juventude com 11 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, aí não é pelo saldo de gols, aí é pelo número de vitórias, o Juventude tem 3 vitórias contra 2 vitórias do Cruzeiro, que é o primeiro critério de desempate. Em sétimo lugar vem o Internacional com 10 pontos. Aí, Nelson, subiu para sétimo lugar, 10 pontos. Classificado. Em oitavo, o Brasil com 8 pontos. O São Paulo também tem 8 pontos, mas os dois têm 2 vitórias. O Brasil tem saldo 0, enquanto que o São Paulo de Rio Grande tem um saldo de -4. Não é? Depois, em décimo lugar, o Ipiranga com 7 pontos. O São José também tem 7 pontos. Mas o Ipiranga tem 1 vitória a mais, 2 vitórias contra 1 do São José. E em último na lanterna, com 5 pontos, o Passo Fundo. Duas curiosidades. Sim. Hoje teríamos um Grêmio Cruzeiro, né? Inter e Caxias. E o próximo jogo do Inter é o Ipiranga lá em Erechim, é isso, né? Isso. Só que tem o seguinte detalhe, Davis. O São José e o Brasil jogam hoje ainda. Sim. Então isso pode ser alterado. O São José pode sair da zona de rebaixamento hoje. Pode ir com de empate 7 já sai. para 10 pontos. Não muda. 7 para 10 pontos. Tá? Conforme for, né, o resultado, se o São José tiver uma vitória, vai para 2 vitórias que nem o Internacional. O saldo de gols do Internacional é 0. Quer dizer, se o São José fizer 1-0, já iguala o saldo de gols. Tá? Aí, nos gols a favor, o Internacional está na frente. Mas se o São José fizer 2 gols de diferença, por exemplo, já rouba, Nelson, essa 7ª posição do Internacional. Sim, aí o Inter pegaria o Novo Hamburgo, se fosse o caso. Vamos fazer isso, hein? Eu sou São José. Ou se o Brasil de Pelotas vencer o São José, o Brasil de Pelotas vai para 11 pontos também. O Brasil vai para 11 pontos e aí ele iguala o Juventude em número de vitórias, 3 vitórias, e o saldo de gols do Brasil é 0, enquanto que o do Juventude é -2. Então o Brasil toma a 5ª posição do Juventude. Então, um jogo só que nós temos hoje, então a torcida colorada tem que torcer para o empate. Mas momentaneamente torcida colorada tem que torcer para o empate. É o adversário do Inter, né? Mas essa questão, eu vou te dizer, com todo não desconsiderando o que tu está falando, Davis, mas é um exercício que né, muda logo na frente. Quem é que tu pegaria hoje? A melhor situação para o Internacional seria o empate. Claro. A melhor situação seria o empate. O empate não mudaria a posição do Internacional. Aqui, ó, por exemplo, se o Novo Porque Hamburgo... é surreal, né? Nelson tá São José Brasil, mas não é. Quanto mais longe estiver da classificação, pior. É esperança. Se tivesse jogando uma bola redonda no Internacional, concordo contigo, só que não está apresentando isso no campo. Vamos comemorar a 2ª vitória do campeonato? Cara, em 9 rodadas, 8 rodadas, que é isso? Tu não pode simbolizar o torcedor Internacional. Mas eu não estou simbolizando ninguém, é o meu pensamento. É o meu pensamento. O jogo do Internacional... O jogo do Internacional foi um horror. 33? O jogo do Internacional foi um horror no segundo tempo, gente. Não. Foi um horror. Foi um horror. Mas o jogo inteiro. No outro dia no carrossel. Não, eu nunca chamei de carrossel. Negativo. Eu nunca disse que era carrossel. Invencibilidade sim, mas carrossel não. Né? Agora faltam alguns titulares, né, no próximo jogo. Né? Não, mas tá igual. Falta quem? O Paulão? Charles. Mas tá igual. Tá igual o macarrão instantâneo, é muito rápido do quente pra frente. Outro dia eu nunca disse que era o carrossel. Eu disse que o Internacional estava tomando um rumo e estava apresentando uma condição tática. Que isso? Você achei o torcedor dizer O próximo jogo do Inter vale título, né? O próximo jogo do Inter vale título, né? Vale título? Contra o Ipiranga, da Recopa Gaúcha. Recopa Gaúcha. O Ipiranga disputa... O Inter não ganhou a copinha? Ganhou. Tá, e o Inter ganhou o Gauchão.
Aí, não, quando é os dois, aí é igual. Sabe aquela regra do Fantástico? Aí o Ipiranga quando dá um troço esdrúxulo, o Tadeu busca lá um troço que não tem campeão. É o regulamento da federação. É que daí, como acontece na Sul-Americana, mas é por exemplo. campeão, pronto, não tem jogo. Quantos títulos da Recopa Gaúcha o Grêmio tem? Isso é importantíssimo, cara. Nenhum. Aí é a diferença do campeão de tudo. Pronto. Acabou. Ele não tá brincando. Não, você não tá brincando. Olha aqui, ó. Essa Recopa vai ser um jogo onde um time ganhou as duas competições. Sim, aí entra o segundo. Aí vai ser num jogo que já vale por um outro campeonato. Mas isso sempre que é o campeonato... Pô, aí brincadeira é pra enlouquecer. Vale vaga a Libertadores do ano que vem, cara. Aí não tem cabimento. Não tem cabimento. Vamos dar uma olhada. É que o Inter pode ser bicampeão. Contra o Inter. O Inter B não pode, então é o segundo. O jogo ainda bota pouco. O Inter pode ser bicampeão. Bicampeão. Luta pelo... Defende o título. Eu conheço alguém. Defesa do cinturão. Você que tá volta olímpica. Mas é que... Com certeza. É que é a realidade. Talvez seja a única. Vai ter volta olímpica, vai ter tudo. Talvez seja a única coisa que... Eu já fiz Inter e São José. Mas aí era outro, era o jogo de despedido da Alessandra. Mas teve volta olímpica. Tinha outra coisa, era o Argel. O jogo é lá em Erechim. Isso, Erechim. 7,5, viu? Mudou. Então, eu vou dizer aqui, se o Ipiranga... quase não acontece também, mudar. Mudou para 7,5. 7,5? Vou ter que mudar de quarta. 7,5 de quarta. 15 para as 10? Isso, o Grêmio 15 para as 10. 7,5. É que, na verdade, a federação certamente tirou o jogo do Inter das 9h45, que era porque haveria uma disputa entre o Grêmio e o Novo Hamburgo. Né? O Grêmio não ajudou e não vai ter essa disputa. O jogo vai ser bom, mas não vale tanto assim, né? Porque o Grêmio não vai conseguir chegar na liderança. Não, mas é que o jogo do Grêmio vai ser transmitido em TV aberta. Isso, então, por isso tirou o jogo do Inter. Para TV fechada. Mas aqui, ó, se o Ipiranga vencer, né? Eu dou razão que o Ipiranga faça a volta olímpica e comemore. Claro. Porque é contra um dos grandes, né? Se bem que no momento, grande... Olha, estou para dizer o seguinte... Imagina os jogadores do Ipiranga daqui a um tempo contando para os filhos ou netos. Pai, como é que foi isso aí? Não, isso aí foi uma competição que o papai foi vice-campeão. Mas aí tinha um titio, que era o presidente da federação, que ele dava as coisas malucas. E depois, quando dava problema, nunca a culpa era dele, titio Noveleto. Aí o que aconteceu? O papai foi segundo, e aí chegou na hora lá, o primeiro não podia, o papai foi campeão. Isso aí. É mais ou menos isso que vai se contar. Mas o Ipiranga eu ainda acho que vale... O Ipiranga vale mais. Porque é time do interior. O Ipiranga vale muito mais os 3 pontos que qualquer taça, né? Só tudo campeonato que Ipiranga Jesus está chamando o Ipiranga. Vamos dar uma olhada eu ia dizer nos gols, né? Teve um gol e olhe lá, a pau e corda nesse jogo do Internacional. Tá no ponto lá, Diogo? A gente torce. Tá? Então, Vamos mentalizar. Aí, ó. Bate jogada do Brenner, hein? Facilidade. O Brenner disse que teve um frio na barriga quando deu o passe pro Nico e ele cortou o zagueiro. Porque ele achou que o Nico poderia errar, mas daí lembrou. Não, eu duvido que o jogador pense tudo isso dentro do jogo, né? Era o Nico, aí ele disse, lembrei que era o Nico que fazia essa jogada. Não, e o passe para o Brenner de quem foi? Carlos. O Carlos. Foi os o trio 3 ofensivo. atacantes. Isso. O Carlos mais recuado e deixando o Brenner e o Nico mais à frente. Eu te diria assim, o Internacional fez a obrigação dele, né? O São Paulo... É tu que estava no jogo, Bagé? Sábado? Não era tu, não. Estou em um período de férias no final de semana. Período sabático. Agora, o grande problema é o seguinte, é que o meio-campo do Internacional não anda, né? Não andou. Anselmo, Rodrigo Dourado, tá? E deixando o D'Alessandro. Mas o dia que eu falei que o Inter precisa, assim como o Grêmio, contratar um volante. Não, cara, o Inter tem muitos volantes porque contratou errado. Não era para ter vindo o Bob, que já saiu. Não era para ter vindo o Anselmo. Não era para ter vindo o Fabinho. Não era para ter vindo o Eduardo Henrique. Mas o Inter precisa contratar um cara efetivo. Que pode ser o Arouca. Estamos agora inventando aí a questão do Christian. O Christian foi um baita volante no Corinthians e quando foi durante 4 anos jogador titular do Galatasaray. A volta dele é um jogador caro e que a torcida Gaviões da Fiel está correndo do Corinthians. Ele é ídolo lá. O torcedor do Corinthians não quer mais. Aí vai vir um Inter, Benzeu, busca o Arouca que está de bobeira no Palmeiras. Não. Eu vou te dizer o seguinte, eu até começaria, primeira coisa, eu pararia de colocar esses 2 jogadores jogando no mesmo time.
O Charles e o Rodrigo Dourado. Já disse aqui, não estou falando novidade para quem nos acompanha aqui. Eu vou te dar razão em parte. Mas aí, só um pouquinho. Aí, o que é a imprevidência do Internacional, e quando falo em planejamento, para cima de mim não vem. Tá? Porque o Wendel não foi contratado para ser um meio-campista. Foi achado. Ele foi achado como meio-campista. E aí, como não contrataram para lateral esquerda, não tem nem o menino Iago inscrito no Campeonato Gaúcho. Aí tu desmonta o que lesionou o Carlinhos, né? Sim, porque lesionou, mas sempre não pode. Mas tem o Hernando que tu pode botar lá, tem o Ceará que pode botar lá. Pode. Não tira o que acertou. O Hernando tinha que jogar nessa aí, porque senão ele mexeria em mais posição ainda. De jogadores são. Mas não tira o que deu certo. O Wendel deu certo no meio. Exatamente isso. Mas por isso que eu falo. Quando vem os dirigentes falar em planejamento, das contratações e tudo mais, aí você vê que um Wendel tem que sair da onde estava dando certo para voltar para a lateral esquerda. Por quê? Porque não escreveram o Iago e não tem outro lateral. Vai escrever agora, não é? Vai escrever quando? Não, estão esperando o Harry Potter aí. O Zago disse que vão avaliar. Aí, mas pode escrever? Não, poder pode. Okay. Aí falta coragem para deixar o D'Alessandro com o Wendel jogando. Sim. Qual é o problema? Não, mas o problema não é o D'Alessandro Wendel. Desculpa, Rogério. O problema é o Dourado. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu sou uma pessoa que vou ser obrigado a te dar razão. O Rodrigo Dourado, mal acompanhado, não tem como jogar no Internacional. Mas já mudou. Mal acompanhado. Vou te dar razão em companhia. Então eu vou... Olha aqui, ó. Ninguém fica impune de escalar o Anselmo. O Internacional quase perdeu o jogo, sabe? O que eu comecei a falar e que fecha com isso que eu estou dizendo. Para jogar no Campeonato Gaúcho. O Wendel é um jogador que pode compor ali com o D'Alessandro. E joga com um volante, amigo. Vai ficar descoberto, não sei o quê. O problema do Inter não é primeiro volante, é segundo. Há muito tempo. Mas então deixa jogando o Wendel com o D'Alessandro. Compõe esse meio com o Wendel e o D'Alessandro. Deixa os três lá na frente. O Carlos um pouco mais recuado, como está fazendo bem esse trabalho. E deixa o Wendel e o D'Alessandro e bota um volante só. E o meu volante só precisa botar um pouquinho a cabeça no lugar, tal, porque eu acho que foi aquela história do leite pasteurizado, foi lá em cima e esfriou rápido. O Charles. Então o Charles está tirando o Dourado do time, então. Vai ter que acomodar. Só tem um detalhe. Não tem como jogar junto Charles e Rodrigo Dourado. Isso contra o São Paulo de Rio Grande, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Digamos que vai com volante só? Digamos que eu concorde. Aí não dá. Mas aí não dá por quê? Por que o Wendel não pode jogar? Por que tu não pode compor com o Wendel um pouco mais, o D'Alessandro com movimentação e o Carlos pela esquerda como está fazendo? Tá, mas por que tu não pode ter o Wendel do Nelson? mais? Vamos lá. Hein? Quem quer ouvir? Não, tu fez assim. Por que não dá? Eu acho que tu não pode jogar tão aberto assim contra o Corinthians, por exemplo. Mas tem um detalhe. Volante só. Mas por que não? O que determina o grande isso? Corinthians do Tite funcionou num 4-1-4-1. Mas olha a qualidade do jogador internacional. Tá, mas aí, desculpa. O Wendel não tem qualidade. O Dourado não valia 100 milhões, agora ele perdeu qualidade. É que não, mas essa eu acho que não adianta. Eu acho que não adianta. Eu tô perguntando pro Nelson. Não, só porque ele não dá conta de jogar sozinho num 4-1-4-1. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que dá. Tá, eu vou dizer que eu acho que o Charles vai sair mais jogador do que o Rodrigo Dourado. Acho que o Charles vai ser o jogador que muitos achavam que o Rodrigo Dourado seria. Teve bons momentos ao lado do Dourado. Só tem um detalhe nisso tudo. Teve bons momentos. Pense comigo um outro detalhe. Entrou num jogo lá... Foi muito mal no Grenal, por exemplo. Escalamos essa... Ao lado de quem? Ao lado do Dourado. Foi muito mal no Grenal. Escalamos essa formação do Rogério, perfeito? Ela dura 3 rodadas. Por quê? Porque o Zago disse que o D'Alessandro só aguenta 3 jogos em sequência e depois tem que ser preservado. Tá, mas isso aí não tem o planejamento? Mas isso aí... Mas aí o Inter não tem um substituto. É que senão fica... Parece que o Bagé não erra. Não, cara, é que tem algumas coisas que elas são facilmente identificadas. Até pelo período que a gente trabalha nisso. Quando o D'Alessandro voltou, eu cansei de dizer, o D'Alessandro continua sendo qualificado, ser o melhor do Internacional, mas não é o D'Alessandro que chegou em 2008. Exatamente. O D'Alessandro que jogou no River Plate não era o D'Alessandro que jogava de segunda a segunda. Era um D'Alessandro que começava um jogo, daqui a pouco ele já ia para o banco de reserva, daqui a pouco ele nem concentrava. O cara tem que acompanhar. É natural que com a idade do D'Alessandro ele não tenha recuperação física tão rápida num curto espaço de tempo. Se ele jogar domingo, ele vai jogar só no outro domingo. E quem sabe ele vai passar o domingo e jogar só na quarta. Se joga quarta, domingo, ele vai arrebentar. Aconteceu todos esses
mais cascudos, mais velhos, que voltaram a jogar no Internacional, passaram por esse processo natural. Quantos são os jogos da Copa do Brasil do Inter? 12 de abril e depois 19. Porque não pode o Corinthians jogar dia 5 de abril. 12 e 19, isso aí vai cair em que fase? Não, e 12 já estreia na Série B. Ah, é? Porque o Corinthians joga Sul-Americana dia 5 de abril, daí não tem pode. 2 jogos do Corinthians num período de 30 dias já tem o Gaúcho nessas alturas está na onde? Fases finais já. As finais. Vai que ser pode ter um Grenal antes, né? Pode. Ter um Grenal antes. Segundo o Rogério Belk, hoje 75% de chance de um Grenal antes das finais. Semifinal. Antes das finais. E novamente não teremos um Grenal. Isso nós vamos ter que esperar, como eu digo, o Bagé usou bem a expressão, futurologia. A gente tem que esperar a definição. Nesse caso, quando se estabilizarem, talvez na penúltima rodada já se possa ter a ideia aí. Mas agora, pelo que está embolado aqui, é muito difícil. Para não acontecer isso, olha que o São José, claro, porque os dois primeiro contra o último, primeiro contra na final, só se os dois. Mas olha que o São José, que está na primeira posição do rebaixamento, tem 7 pontos. Nós falamos há pouco, se ele ganhar do Brasil hoje, ele passa o Internacional, que está em 7º. Então está tudo muito próximo. E tem outra coisa, se ele empatar, ele já joga de novo o Ipiranga direitinho para a zona do rebaixamento, e o Ipiranga é o próximo adversário do Inter, lá no Ipiranga, lá no Colosso. E como todo mundo tira o Internacional para dançar, não dá para duvidar que não complica o jogo lá. Mas na próxima rodada o Inter pode passar o Grêmio, por exemplo. Não, pode tudo. Pode, mas olha só o que... Mas aí vem a proximidade. Está muito embolado, está muito embolado. Porque o Ipiranga já está com a corda no pescoço. Mas aí tá, né? Essa análise combinatória do campeonato já mostra que não tem como se enfrentarem possivelmente só na final. Por causa dessa proximidade dos jogos que nós temos. A possibilidade deles não se enfrentar na final se um for o primeiro ou o segundo. É isso, né? Senão eles vão se enfrentar, teoricamente, a chance de se enfrentar é... mas o campeonato é muito embolado. Qual é a diferença do Grêmio pro Inter? 3 pontos. Não, mas se um for primeiro e o outro for terceiro, tu vai ter na semifinal um. Pode ser. Agora, só sendo um primeiro e outro segundo... Mas o campeonato é se estiver na parte de baixo da tabela, tá? Pode o Internacional ultrapassar os que estão lá na parceria, vamos dizer, hoje do Grêmio, que tu está, a hipótese que tu está cogitando, e aí chegar só para a final também, conforme os cruzamentos. Mas é muito apertado. O Inter e o Grêmio tem uma diferença de 3 pontos. E a gente está batendo pra caramba na campanha do Inter e achando que a do Grêmio está tudo certo. Não, é 3 pontos de diferença. E, aliás, nós vamos falar justamente da campanha do Grêmio e essa diferença, e do jogo de ontem na Arena, que parece que o Grêmio ainda não se desentortou para jogar com o Lucas Barros. Olha, está chegando ao final a promoção da Sam Motors do Picanto Amarelo, hein? Não esqueça, se você comprar na Sam Motors o Picanto Amarelo, é camiseta da Seleção Brasileira Sam Motors e 2 entradas para o jogo. É quarta-feira já agora? Quinta-feira. É 23. Quinta-feira, 23. 8 horas. Lá no Estádio Centenário, em Montevidéu. Então confira aí a promoção da Sam Motors. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és um rei. Vai voar. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és um rei. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz, bola rolando e o mundo se encantando com a galera delirando. Tô aí, quero mais voar. Isso aí. Então passe lá na... E mais, né? O Jefferson disse aqui no programa, se você comprar o Picanto dizendo que viu a promoção aqui no Virando o Jogo, ganha a passagem ida e volta para Montevidéu, tá certo? Grêmio e Veranópolis 1-1. Vamos ver os lances aí desse empate do Grêmio ontem na Arena. O Veranópolis que largou na frente. Falha do goleiro, né? O Léo, né? Agora eu vou te dizer, é uma bola sem vergonha essa. Tu vai defender o goleiro? Mas nunca é o goleiro. Tu vai defender o goleiro? Rogério Amaral, tu vai defender o goleiro? Que corporativismo é esse, meu Deus do céu? A bola passou embaixo do rapaz. Na linha de cintura. Não, peraí, não foi embaixo, foi em cima. Na linha de cintura. Foi por cima dele. A linha de cintura. Vê como é difícil, que não foi por baixo dele. A linha de cintura, foi por passou cima na caixa dele. Meu Deus do céu. A bola, ao invés de deslizar, que seria a tendência normal, ela dá um kick no gramado, tá?
Pô, passou na linha de cintura. Olha lá, a bola pica na e linha de passa cintura. por cima dele. Ele disse que errou. Olha lá. Não, eu não estou dizendo que seja erro, eu só disse que é uma bola sem vergonha, cara. É uma bola sem vergonha. Ele pensa que errou. Ele disse que... É igual o cara que chega no advogado, eu matei, não, ele disse que ia dar um tapa para baixo e aí... Olha lá, ela pica na frente dele e ela ganha. Foi mal. A grande realidade é aquilo, o Marcelo Groi pode ser contestado, mas o Grêmio só tem ele de goleiro. Não, mas esse assim, menino está em formação. Ok, tá, mas eu não consigo decorar qual é o critério do Renato para não botar o Bruno Graça. Era ele que vinha jogando. Por que o Bruno não está jogando? Entre o Bruno Graça e o Léo, deixa o Léo jogar. O Léo pode te dar alguma coisa, o Bruno já sabe. Quem é que fez aquele lançamento? O Bruno derruba a criança se ele pegar no colo. Ele não consegue segurar a bola. Que lançamento? Quem é que fez aquele lançamento pro gol do Luan? Quem fez o lançamento? O quê? Quem que fez o lançamento pro gol do Luan? O melhor jogador é ele mais 10. Foi escolhido ontem, melhor mas em olha aqui, ó. Aí o Luan faz gol, é um cara diferenciado. Sim, claro. Não, o lançamento, olha de onde é que foi o lançamento, entre os dois zagueiros, não. Ele cruzou a bola, mas a bola tem que chegar, né? Não, Ramiro, pro Davis Wagner tu deu um chutão pra se livrar da bola. Ele levantou a bola pra área. Bonito é o Paulo. Ele não enxergou o Luan. Davis, eu te procurei ontem na arena pra tu entregar o troféu. O Ramiro de melhor em campo. Eu te procurei ontem, tu não tava lá. Mais 10, eu não tô falando isso. O próximo jogo na arena, presta atenção, falando sério, presta atenção no Ramiro quando ele não tem a bola. Não, eu só quero saber isso aqui. Vocês concordam com isso? É ele mais 10? É o Ramiro? Jogou bem, reconhece, jogou bem ontem. Sem o Bolanhos. Hoje ninguém tira ele do time. Não estou dizendo que ninguém tira, mas não pode dizer ele mais 10, cara. Não, mas sem ninguém tira, pode ser. Eu te digo, é o Luan mais 10. É o Bolanho mais 10. Tanto não é o Bolanho mais 10 que o Bolanho está jogando. Porque o Bolanho está convocado. Ele foi convocado para a seleção. Só por isso que não está jogando. Vamos lá. Então o Ramiro está ocupando a vaga do Bolanhos como craque do Grêmio, é isso? Ele joga em qualquer lugar. Tá bom, vamos fazer isso. Por que o Veranópolis joga só de branco se ele tem 5 cores, como perguntou o Abrinho? Sim, porque tu imagina uma camiseta. É o carnaval já antecipado, né? Uma vez teve uma época que eles tinham 5 presidentes. Sobre o uniforme que o Bajé falou, o Grêmio ia jogar com a sua camisa de número 2 ontem, a Celeste. Aí o jogo atrasou um pouco porque teve que trocar a camiseta porque o Veranópolis só trouxe um uniforme, que é o branco. E aí ia ficar muito parecido, a arbitragem não liberou. Então o Grêmio teve que trocar o uniforme nesse jogo. Ficar parecido com o branco? E é porque o Celeste do Grêmio é bem fraquinho. Bem fraquinho. É melhor evitar, né, Rogério Amaral? Mas isso é por causa da televisão, cara. Vocês não vão me aplicar que o juiz... Isso é por causa da televisão, que o Celeste e o branco na televisão... Claro. Confunde. Seja no campo ou na televisão, confunde. Tu tem que entregar o produto do telespectador. Tudo bem, mas é que aí... Sabe o que é? Eu e o Diogo Rossi, de cinza, gordos e de barba. Quanto tempo aí se chamava o Diogo, a câmera vinha em mim? Confundiu. Claro. Não tem problema. Eu respeito. Não tem problema, não. Isso é uma honra pra mim. Vou ter que falar isso, rapaz. Só uma honra pra nós dois, né? Para os dois. Não se entrega. Pra mim, porque eu fico com talento. E pro Bajé porque ele fica bonito. O pessoal está enxergando. A única coisa nessa história que eu não gosto é que todo mundo está sabendo que o horário é trocado por causa da televisão. Evidente. Sabe? Ok, a televisão está pagando, ela tem o direito de fazer isso. Agora não vem a federação ou comissão de arbitragem, seja lá o que for, dizer que, não, porque o juiz achou que ia ficar... Mas disseram pro olho dele estava muito bem. Não, o juiz pediu para trocar. É, só isso. O juiz não disse que era por causa do... O curioso foi que o Veranópolis voltou... Claro. Mas o juiz, pelo menos o árbitro tem recebido um WhatsApp, troca esse uniforme aí por causa da TV. Tava bonita a camisa do árbitro ontem. Se põe no lugar da TV, vocês pagam, não, nós não queremos... Pagou, mandou. No interior se dizia, dinheiro na mão... Então tem juízo no chão. Agora é o seguinte, escala então, põe algum jogador aí do elenco no lugar do Ramiro deles. Mas eu não estou, Rogério, eu vou voltar a dizer, eu não estou dizendo que o Ramiro é mau jogador. Eu não me apaixono e não odeio o jogador. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador. Se o cara está jogando, ele tem que jogar. Mas eu não estou dizendo que ele é mau jogador. A única coisa que eu quero dizer é assim, ok, ele está sendo útil para o time do Grêmio atualmente. Útil? Não, muito mais, Davis. Também, eu não acho que ele é fundamental, ele está sendo útil para o time do Grêmio. É minha opinião. O que eu acho é o seguinte, que existem vários jogadores no Brasil, antes eu falei mais de 20, tem muito jogador igual a ele. Eu acho que não existem jogadores como o Luan, isso tu vai contar nos dedos no Brasil, como o próprio Bolanhos, que eu até no início eu achei que ele não era, e está mostrando o contrário, como o próprio Douglas, como o Michael, que faz muita falta ao time. Tem um jogador aí, quando o Mano Menezes convocou, deram pau nele, aí o Rui Costa falava, buscou pro Grêmio, deram pau nele, hoje ele está na seleção, que é o Dudu.
E aqui também, era mas aqui o Grêmio jogava em outra posição diferente do que mas não está proibido o jogador evoluir, o Ramiro evoluiu claramente no Mas ele só evolui com o Renato, Só uma pergunta pro Davis. Mas só um pouquinho está proibido. Não, eu não posso brigar, não interessa se ele evolui com o Renato. Com o Roger ele não jogava. Desculpa, se na Copa do Brasil o Grêmio tivesse sido desclassificado, porque o Ramiro trupicou na bola. E não, se o Ramiro tivesse trupicado na bola na Copa do Brasil e o teu time não tivesse sido campeão, tu podia reclamar do Ramiro. O cara foi fundamental pra vocês na conquista. Um jogador importante. Tá bom, mas então deixa o Ramiro nesse mesmo time. Deixa o Ramiro. Não, deixa nesse patamar que tá colocando. Dos fundamentais, como o Luan. Eu tô falando só isso. O Grêmio não jogou nada ontem. O único que jogou bola foi o Ramiro. Fez, hein? Peraí. Pois é. Ô, Davis, dos últimos 3 gols. Dos últimos 3 gols do Grêmio, qual é a participação efetiva do Ramiro nos 3? Dos últimos 3 gols. Qual foi a participação do Pedro Rocha nos últimos gols? Não, estou te perguntando nos últimos 3. Eu tô te dizendo a mesma coisa, tá falando de um cara, uma coisa que é outra. Tu não vai me dizer que o Pedro Rocha é mais importante que o Ramiro no Grêmio. Ele foi mais importante na Copa do Brasil. Não, hoje, momento. Não, hoje. Não, vamos virar a página. A Copa do Brasil ano passado. O Grenal, o Pedro Rocha foi fundamental. Ele não saiu em 2016. Foi ou não foi? Não saiu gol por ele? Na Libertadores, Pedro Rocha, foi ou não foi? O debate é hoje. O que, cara? Nós estamos falando aqui do segundo volante. O debate é valorizar o Ramiro. Nós estamos falando do segundo volante que o Internacional O Ramiro precisaria. jogaria no Inter. Jogaria. Baixaria titular absoluto. Manda entregar lá. O Ramiro, vai de motoboy. O Ramiro, se tivesse 1,80 m de altura, ele ia ser volante da seleção brasileira, porque ele é um jogador que passa bem, lança bem. Se ele continuar jogando isso aí, ele vai acabar na seleção. Não, o Ramiro... Se ele continuar jogando isso aí, ele vai acabar na seleção. Olha, eu fui muito crítico do Ramiro. É que eu não posso brigar com o que está acontecendo. Eu não posso brigar com a realidade. Mas eu não estou te dizendo que... Eu vou insistir, eu não digo que ele é mau jogador. Eu não estou dizendo que ele é mau jogador, eu só acho que ele é um jogador comum. Só isso. Eu acho que tu não pode comparar ele com jogadores diferenciados. Mas o momento dele não é comum. Não, hoje não é comum. É raro. Não, ele é comum, mas ele está seguindo, ele está quanto tempo jogando assim? O ano inteiro. A regularidade. Eu não vou nem pegar a Copa do Brasil do ano passado, porque desculpa, ele Rogério, é importante. Ele é mais que regularidade, ele está jogando acima. Eu concordo com o Bagé. Ele está num excelente momento. Não, mas eu não estou discordando disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando ele cita o Luan, que é um jogador diferenciado, compara a regularidade do Luan com a regularidade do Ramiro. Só num item. Só de um item. O Luan é muito mais irregular, é mais craque, tem mais talento individual, indiscutível. Mas a regularidade do Ramiro é muito maior e isso pesa para um time. Quem é o mais importante esse ano para o Grêmio? Quem é o jogador mais importante do Grêmio? Eu já te dei 2 exemplos. Entre Ramiro e Luan. Não, outro não vai entrar em discussão. Mas por que não vai entrar em discussão do Grêmio? Não, estou te dizendo que... Pode botar o Bolanhos, tu pode botar o Jeromel, o Kahneman, botar o Pedro Rocha nessa conversa de importância e regularidade. No nível que está jogando o Ramiro, não dá. Eu estou te falando em lances decisivos. O Ramiro tem decidido os jogos do Grêmio. Mas todos os decisivos estão o Ramiro. Quem foi que teve participação no Grenal? Quem é que fez a jogada do Grenal? Pedro Rocha. Eu não estou dizendo que o Pedro Rocha é mais importante que o Ramiro. Quem é que decidiu? Quem é que foi importante lá no jogo, lá na Venezuela? Pedro Rocha. Também as jogadas foram com ele. Ramiro. Sim, mas tu marca só as do Pedro Rocha. Vocês marcam as do Ramiro, cara. Mas o Grêmio tem 20 jogos na temporada, sei lá, 15, 10, 2 lances do Pedro Rocha. Aí nós acabamos de ver um lance muito pequeno de um cruzamento, outro dia a bola sobrou na frente da área, ele entrou e fez o gol. Dá para jogando bem. Mas eu não estou dizendo que ele não está jogando bem, eu não concordo que ele seja ele mais 10. Quando o jogo estava 1-1 lá na Venezuela, o Ramiro tirou a bola em cima da linha. 10 e ele. Pronto, vamos inverter a situação. Obrigado. Agora eu entendi, beleza. São 10 mais o Ramiro. Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, Esporte Sesc Praticar Faz Bem, pilar do sistema Fecomércio Rio Grande do Sul, Sesc, realiza torneios e competições tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas. Além desses, tem as ações voltadas à qualidade de vida, promovidas pelas academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001-2008. O Esporte Sesc Praticar Faz Bem é uma ação para o Move Brasil, campanha nacional de incentivo à prática da atividade física. Saiba mais em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Voz da galera, ao vivo então, Voz da galera. Olha, eu recebi aqui o Rogério Amaral. Quem faz a Voz da galera é o Diogo Rossi. Agora está o Diogo Rossi. Eu recebi aqui, eu vou deixar para o próximo programa, tá, Rogério, isso aqui, mas eu recebi um recado do nosso amigo, né, colega de imprensa, o Fernando Potric, mandou uma imagem dele dando uma janelinha no Nelson num jogo. Pô, abração, Potric. Tá mandando um abraço aqui pro Nelson. Se ele vai ser convidado no próximo jogo da série, se ele vai ser convidado. Aqui, ó. Ele vai ser convidado novamente. É comemorar que eu ganhei em salto em altura com um anão. A Regiane Sampaio diz assim: boa tarde, rapazes. Por favor, falem bem do Grêmio. Um beijo a todos, especial pro Bagé. Diz a grande beijo, Regiane, né? Exatamente. Falar bem do Grêmio quando o Grêmio não conseguia jogar com o Lucas Barrios aí, que tá torto o time, né? Ele disse assim, ó, também manda aqui o Antônio da BJ. O Bagé, o rapaz da federação, ele é tão confuso que mudou o jogo, aí do primeiro jogo para quarta-feira, porque vale título, disse o Antônio BJ aqui. O rapaz da federação, o presidente não beleza. Mais um título. O Chiquinho de Gravataí diz assim, ó, sou sócio do Inter há mais de 10 anos e venho por meio dessa mensagem mostrar a falta de organização da administração do Inter. Sábado meus primos foram no jogo comigo e não são sócios. Entraram na fila, era 10:06 e entraram aos 43 minutos do primeiro tempo. Isso é inadmissível. Aí pedem para a torcida ir nos jogos e nos 20 guichês para atender 15 mil pessoas. Isso é lamentável. Para fazer promoção tem que entregar algo que seja viável, né? O que mais? Boa tarde. Alguns anos atrás, o Flamengo escapou do rebaixamento por causa de um atleta que estava suspenso na Portuguesa, que perdeu pontos. Na regra, o Bagé pode ajudar nisso. Um ponto irregular acarreta na perda de pontos ao Everson de Gravataí. O André Santos, que estava irregular, o Flamengo... depois quase não tivesse a Portuguesa, a inscrição irregular do Everton, o Flamengo teria sido rebaixado. O Letieri não deixou um abraço. Jogado aqui, né? Sim, mas aí o aí não era problema da CBF. Claro. Agora é a CBF que está botando dela na reta. O Letieri deixou um abraço pra gente lá, né, da Austrália, diz assim, ó, mandando um grande abraço a todos e parabenizando pelo programa, aproveitando, né, para pedirem para que um dia, se possível, convidem a grande enciclopédia do futebol, que é o Ernesto Guedes, e ele manda um grande abraço a todos aqui, o Letieri. O Letieri foi treinado pelo Ernesto Guedes no infantil e no infanto juvenil do Internacional. Vamos procurar o Ernesto aí. Claro. É uma figuraça. Sabe muito, Ernesto Guedes. Escuta, nós tivemos aí um episódio ao final do Clássico Caju, que eu vou dizer, tem gente que gosta de arrumar confusão. Esse menino Wagner do Caxias é o que disse pro D'Alessandro que o Beira-Rio é o salão de festas dele. O Wagner, que o D'Alessandro nunca ganhou. É o mesmo? É o mesmo. Vamos dar uma olhada. Um pouco barrento, né? Essas imagens aí, as imagens são da RBS TV, e eu vi hoje de manhã também no jornal. Aí, ó. Isso é o Wagner. Imagens da RBS TV, foi no Bom Dia Rio Grande que eu vi essa reportagem. Mas olha o que ele faz, no Alfredo Jaconi. Tirou uma onda. Ganhou, claro que ele depois tinha que dar essa confusão toda aí. E essa é a saída. Crava a bandeira e cruza os braços lá. E para quem não conhece ali, é a saída na sala de imprensa e saem os dois times juntos. Estão os ônibus ali fora, um do lado do outro. Boa confusão aí. E olha o Pitol lá, louco para dar porrada ali. O Pitol nem gosta de confusão, né? Quebraram, tem um vidro que foi quebrado da sala de imprensa. Teve vidro do Juventude quebrado, do ônibus, né? E o Pitol estava com alguma coisa na mão ali, ele foi, pegou com a mão direita, ele está segurando algo, aí seguraram ele. Porque arremessaram objetos no ônibus lá do Caxias. Também do Caxias. Uma garrafa térmica que ele tem na mão ali. O que estava perto ele pegou. Sim. Ele quebrou o vidro ali do Juventude ali, acho que é ali na parte da sala de imprensa, né, Bagé? Essa saída aí é o que dá acesso aos vestiários. E essa é a sala de imprensa do Juventude. Que coisa. Mas olha o que pediu, né? Olha lá. Para que... É o Wagner, né? Para que isso? Lembra quando o Wallace Reis fez isso antes de um clássico? Aí entregou a rapadura no clássico e mandaram ele embora do Flamengo. Bom, agradecer aí a RBS TV, utilizamos as imagens aí, né, e o vidro quebrado, é um absurdo. Bom, os presidentes de Juventude e Caxias disseram que vão, de alguma maneira, punir os seus atletas. Como é que vai cobrar depois conduta do torcedor, né? Se os dirigentes, os jogadores fazem isso?
Fair play, 0. Teve uma outra confusão na segundona também, no jogo do Brasil, do Pelotas contra o meu time, o Guarani de Bagé. E o jogador do Guarani, não lembro o nome, ele faz o gol e ele vai na bandeira de escanteio e chuta, como muitos comemoram. E aí tem uma bandeirinha com as cores do Pelotas. Aí o cara com a necessidade de ser mais macho que o outro, saiu correndo. O goleiro do Pelotas veio e já deu um catiripaço. Desnecessário, né? Não tem. Mas a do chutar a bandeirinha, até ele não viu. Ele chutou a bandeirinha como muitos já chutaram. Mas essa aí do Wagner... Não, essa aí provocou. Pra quê? Sabe? É o tipo do cara que vai ficar marcado por arranjar confusão. Você já disse o que disse, como o Bagé falou pro D'Alessandro. E agora protagoniza isso. Ele se queima de maneira geral, a menos que ele fosse uma extra classe. E quando foi para o time da Série A, não conseguiu jogar. É bom jogador, mas ponto. Aí ele vai... O talento que ele tem... não vai superar um monte de bobagem que ele está fazendo. Ele poderia ter causado algo muito mais grave lá. Atrito de torcedores. Detalhe, ele fez aquilo no gramado, com as torcidas olhando. Dentro da casa do Juventude. Tá louco? Bem complicado. Desnecessário. Não teria... reprovável aí a atitude do Wagner. E menos mal, né, que não desencadeou uma confusão maior ainda. E merece realmente que tenham pelo menos uma chamada aí da direção do Caxias. Estamos terminando já? Chegamos ao final do Virando o Jogo desta segunda-feira. Agradecendo ao Alex Bagé. Alex Bagé, lembrando, na Rádio Grenal a partir das 6 horas da manhã até às 11 é o horário do Bagé. Por isso que ele tranquilamente está conosco agora desde o início do programa aqui. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Davis Wagner. Davis Wagner agora só quando? Quinta-feira. Tá que nem... Só depois da rodada. Só depois da rodada. Tá que nem depois de 50 anos de casar. Quarta-feira o Grêmio pega o líder. Semana só e olhe lá. Poderia tentar trazer o Ramiro aí, né? Isso, traz ele aí. Vamos conversar. Mas não com o Davis Wagner. Não, traz o presidente do Grêmio quando estiver aqui. Isso que é. Vamos marcar com o presidente. Ele viria hoje, justamente. Eu acho que o Ramiro e o Rodrigo Dourado seriam um bom. Eu também. Ou o Paulão. Também, né? Pode ser, com qualquer um deles. Isso aí. Tá bom. Qualquer um deles. Voltamos, Diogo Rossi. Amanhã o Diogo Rossi volta junto com a Voz da Galera, né, na produção do programa. E nós estaremos aqui 1h da tarde com o Virando o Jogo, ao vivo pela TVU. Até amanhã, obrigado.